de Deus, vamos lá enviar. Que a luz do teto, ela faz muita sombra no meu rosto, na minha cabeça. Minha cabecinha pequena de cearense. Vamos lá enviar. Tô gravando aqui o Hablemos. Pra Deus não me matar. Virginia Satir. Como é fácil ler o livro de Virginia Satir, ó. Todo trabalhado. Tô gravando aqui o Hablemos. Que eu vou falar de Satir, Buber e Maturana, né? As 32 leis sistêmicas de Maturana. Manda aí um assuntinho que é domingo. E aí eu tava lembrando de outro assuntinho. Vou dar uma dica pra vocês, quem dá ensinamento é Deus. Esse livrinho aqui, ó, é do Nuno Lobo Antunes. Ele foi médico da minha filha lá em Portugal, no tempo que a gente morava lá. Tá com papel dentro ainda. Eu já tinha lido esse livro, aí eu dei pra alguém e comprei outro agora. E esse livro é bem antigo, ele fala das questões de TDAH, que hoje a gente fala tanto. É porque eu sou do tempo que o TDAH não tinha Instagram, né? O autismo não tinha Instagram no meu tempo. Então a minha filha tem 26 anos, é autista. Mas enfim. E por que eu recomendo esse livro? Porque esse livro ele fala muitos relatos de crianças e adolescentes que ele atendeu e o jeito que elas pensam e etc. Esse livro é de 2013, 2014, ou seja, tem 10 anos. 10 anos atrás ele já escrevia, tem muita coisa bacana. E quando eu li esse livro, abriu muito as minhas ideias, tá? E aí ele começa assim, né? Sou assim mesmo, se chamava PHDA, em Portugal. É uma perturbação da moda, né? E ele fala, né, que o TDAH não é um problema de má educação, mas, né, enfim. Tem remédio, a medicação é útil, só quero aprender a ser eu. Então, tô ganhando comissão do Lobo Antunes, não, mas eu gosto muito desse livro. Tem o Mais Forte que Eu e tem o Mal Entendidos também, o ali, ó, Sentidos, que é muito bom dele também para quem tá com diagnóstico recente de TDAH, de autismo, quem tá nesse Paranauê. Manda aí um assuntinho, tá? Pra gente assuntar. Leiliane, você é especialista em TDAH? Não, gente, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de autista no tempo que a autista não tinha Instagram. Então eu estudei, quando eu fui fazer psicologia, quando eu fui fazer pedagogia, foi justamente uma necessidade para suprir as necessidades da minha filha, né? Que não existia no mercado, né? No mercado só existia criança mal educada naquele tempo. Ou criança perturbada, amaldiçoada, né? Leva no centro espírita para tirar um espírito maligno, enfim. Tudo que você quiser eu já escutei, sabe? São quase 30 anos nisso. Então, né? Tô dando dica, quem dá ensinamento é Deus. Mandem um assuntinho pra gente assuntar, tá? Então, terminamos o assunto. Tá aqui o livrinho. Não tô ganhando comissão do Nuno, mas é bom. Mais Forte que Eu. Muito bacana. Fala sobre TDAH. Antes do TDAH tem Instagram, tá? No mais, os outros livros são que vão pro Hablemos, né? Martin Buber, Maturana, etc. Leiliane, por que você estuda tanto esses outros autores? Por que você não é apegada ao Hellinger? Eu sou apegada nem minha mãe, quanto mais a Hellinger. Porque toda abordagem, ela tem uma história, né? Embora a constelação familiar não seja considerada uma abordagem, né? Ela é considerada uma terapia, um jeito de se trabalhar, mas ela não é considerada uma abordagem terapêutica, né? Ela não tem esse critério. Quando eu comecei a estudar o Hellinger, eu falava, tá, mas como que esse cara chegou aí? Esse cara não dormiu a cor do Hellinger, né? Como é que ele chegou aí? E eu fui estudar, tá? E como nossas dores, elas são culturais, obviamente, os autores de países latinos, então a escola de Roma, a escola da terapia familiar de Roma, do Andolfo, do Minuti, vão conversar muito mais com a nossa realidade do que as escolas europeias. Eu moro aqui na Europa, né? Eu moro na Bélgica. Os conceitos de família, os acordos legais, as questões de divórcio, as questões de criação de filhos são totalmente diferentes da América Latina, né? São totalmente diferentes da América Latina. Como resolver de uma vez a procrastinação na atividade física,
Mulher, se eu descobrir isso, fico rica amanhã. Durmo pobre, acordo rica. Vocês querem inventar a roda? Não consigo perder peso sozinha, mas sei o que precisa fazer e não faço com constância. Você, talvez, né, não tenha permissão ou não conheça o que é viver num corpo magro. Então, toda vida que esse corpo se aproxima, você se afasta dele, tá? Se viver num corpo magro para você for uma questão de sacrifício, a gente não aguenta sacrifício muito tempo, não, tá? Então é mais ou menos por aí, porque se eu tenho que me sacrificar no sentido de abrir mão da minha vida normal, comum, de comer, de fazer exercício, é um sacrifício, é um esforço, isso não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Você vai fazer ali um esforço de 2, 3 meses e perde 5 quilos e passa, tá? Então, habitar em um corpo magro é uma realidade, habitar em um corpo gordo é uma realidade, né? O quanto eu tenho que alimentar um corpo gordo para que ele não emagreça é uma realidade. Tem vários pontos aí, né? Mas como vencer a procrastinação, não existe receita mágica para isso. Não existe receita mágica para isso, porque cada um de nós vai ter uma receita para fugir do que precisa ser feito, né? Então, mais ou menos por aí, né? O quanto eu preciso avaliar, você precisa avaliar, assim, qual preço eu estou disposta realmente a pagar para ter um corpo mais magro. Porque se eu não estiver disposto a pagar preço nenhum, eu fico só dando desculpas sociais. Só dando desculpas sociais. E, assim, às vezes assumir o seu 44, seu 46 é muito mais tranquilo do que estar se matando, certo? Eu, por exemplo, engordei 25 quilos na pandemia. Estou no Ozempic. Meu nome é Cabeça, meu sobrenome é de Ozempic. Quero nem saber. Você tá tomando remédio para mas eu tô. Pedi sua opinião. Remédio é meu, corpo é meu. Entendeu? Malho, faço dieta, etc, etc, porque o remédio não faz tudo sozinho. Chega uma hora que você dá um empurrãozinho. Tá? Não só pela questão da procrastinação, mas pela questão do estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Né? Continue explanando sobre Bert Helling. Eu gosto de quem fala comigo dando ordem. E não continue não, para você ver o que é que você vai fazer. Né? Eu gosto da linguagem imperativa pós-colonial que a gente herdou e continua praticando. Né? Boa tarde para você também. Tá certo? Não trabalho dando aula de Bert Hellinger. A aula de Bert Hellinger vai lá na Hellinger Schule. Ele tem uma escola só para isso. Então é um clube de baba-ovo lá para dizer que Hellinger é Deus. Que tem a Hellinger Ciência, que tem... Como é? Ciência com marca, né? Que tem a Ave Maria. Toda idolatria ela é burra, né? Toda idolatria ela é burra. Eu fiz umas aulinhas lá e eu vi galera que viaja, né? Galera que viaja. Acho que o Hellinger fez um trabalho bacana. Por exemplo, aqui na Alemanha, se você falar o nome dele, o povo já olha torto para você. Ele é super mal falado, certo? O trabalho dele não é bem reconhecido aqui, justamente porque desceu a ladeira, né? Aqui na Europa, as pessoas não têm permissão de dar opinião na vida dos outros, né? De nenhum modo. Então, no momento que ele começou a dizer que isso é isso e aquilo outro, você não quer colaborar, você não está disposto a isso, ou você precisa tomar a sua mãe, você tomar seu pai, começou a dar regras, o movimento começou a rejeitar a prática terapêutica dele. Então, o Hellinger aqui para cima, para o norte da Europa, ele não é bem visto. Quem abraçou o Hellinger foi a Espanha, da Espanha, Portugal, França muito pouco, mas Espanha abraçou muito. Por quê? Porque a observação do Hellinger foi feita na África. E a África é a mãe de nós todos, né? Então, os comportamentos que ele observou, o jeito dele observar e interagir, não casou com a Europa. Casou com os povos que foram influenciados pela escravidão, que foram influenciados pela colonização, né? Nós comemos feijoada, nós sambamos, dançamos capoeira. A nossa mãe é a África, né? Embora a gente fale português. Nossa mãe é. Então, volto de novo, as dores são culturais. Por que determinados países absorveram, determinados países não absorveram, né? Então, é mais ou menos isso. O que eu acho que aconteceu com o Hellinger foi que não cuidaram dele. Acho que exploraram ele até a última gota. Não devia ter feito isso. Porque todo mundo que vai ficando mais velho vai perdendo o filtro, tá certo? Né?
Eu não entendi nada. A pessoa que escreve com emoji. Que coisa diferente não é? Com um bocado de coração. A visão de cada povo é um bocado de estrelinha. Quer dizer o quê? Né? Todo mundo, quando vai ficando mais velho, vai perdendo o filtro. Só que aconteceu que na época que o Helling foi ficando mais velho, o dinheiro foi entrando. Certo? E aí não tiveram o cuidado de cuidar dele. De dizer, opa, ele tá pisando na bola, vamos dar uma recuada. Entendeu? Vamos manter o legal e vamos... Não. O cara morreu no meio do congresso, né? O cara morreu no meio do congresso e continuaram o congresso. Então, assim, exploraram ele até a última gota e aí deu nisso. Entendeu? Deu nisso. E aí deu no BO. Outra coisa, eu não tenho nenhuma obrigação ou intenção de defender ninguém. Principalmente o Helling. O Helling deixou uma viúva rica. Quem tem, ou quem precisa, ou quem pode fazer isso é ela. Mais ninguém. E eu acho que essas pessoas que têm esse movimento idólatra, extremamente ignorante a respeito do Hellinger, não aprenderam a aula 1. Que é todo mundo, né? Cada um tem força no seu destino e não entenderam o que é sistema, né? Não entenderam o que é variável aleatória, não entenderam nada. Se eu tô na minha missão de vida é salvar uma pessoa que já teve o seu trabalho, o seu legado, bicho, volte muitas casas, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar que eu vou embora, são 9:30 da noite pra mim, eu tenho que trabalhar. Eu vou gravar hoje o livro da Virginia Satir, que eu ganho mais. Que dia 12 abre o Hablemos. Se eu não gravar tudo isso, a Deise me mata. Eu fiquei pensando muito quando você falou sobre as leis sistêmicas que repetem que são apenas 3. Né? Esse conhecimento básico, superficial, né? As leis sistêmicas são 3. Pertencimento, hierarquia e ordem. De quem? De que teoria? De que autor? Isso é tão... É como eu dizer que a matemática é só soma, subtração, multiplicação, né? Reduzir as quatro etapas da matemática. Começa que leis sistêmicas é um termo, né? Já colonizado. Porque por que eu vou usar o nome lei para definir algo? Por que eu vou definir isso e encapsular isso dentro de um único autor branco, europeu, hétero, né, religioso, e vou usar isso como mandamentos universais para todas as pessoas do mundo? Só aí já morreu. Porque a teoria geral dos sistemas é uma coisa, né? A observação sistêmica nas famílias como sistemas é outra coisa. A terapia familiar é outra coisa. A terapia familiar sistêmica é outra coisa. A terapia familiar com o uso de representação é outra coisa. A terapia familiar com o uso de representação e fenomenologia é outra coisa. A terapia familiar sistêmica com o uso de representação, fenomenologia, é outra coisa, até chegar na constelação. O Hablemos é todo gravado? Sim, tudo. Não, tem ao vivo, tem 4 encontros ao vivo, mas o material em si vai gravado, né? O conteúdo geral vai gravado, ao vivo é debate, a gente trocar uma ideia. Tá? A gente trocar ideias sobre os conceitos. Então, se popularizou essa história, né? Que tem 3 leis sistêmicas, que elas são do Hellinger, que é cada um com seus problemas, não é verdade. Até porque nada que Hellinger fala é dele, né? É de outros autores. E essa é a briga. É por isso que aqui na Alemanha ele não é bem visto, porque ele não dá crédito, né, às ideias. Não sei se ele não dá crédito, quando foram escrever não tiveram esse cuidado. Também não vou jogar nas costas dele essa história. Não tiveram esse cuidado porque os livros não são escritos por ele, né? São registros de trabalho dele. Ele vai trabalhando e a galera vai aqui escrevendo, né? Então, não sei se não tiveram esse cuidado de observar, dessa observação, de fazer uma referência bibliográfica real, tá certo? Organizada. Então, nada que ele diz é dele, mas não está escrito. Não está escrito qual é a fonte, né? Onde é que tudo isso começa. E o Maturana escreveu 32 leis sistêmicas e metassistêmicas, né? E aí eu traduzi, estou terminando de traduzir, porque o Maturana é em espanhol. Ainda ele não tem traduzido, não. Eu não confio em tradução, meu amor. Porque o cara que traduziu entende de sistema. Porque se eu botar no Google, o Google também traduz. Entre o que se diz e o que se quer dizer, tem muita coisa.
tá? Então, estou traduzindo o livro do Maturana com as 32 leis, enrolado, complicado, que só para a gente estudar e debater. Mas não é um conteúdo para quem quer. Não é um conteúdo para quem quer, é um conteúdo para quem se dedica, quem estuda, quem vai aplicar isso em alguma coisa, entendeu? Um conteúdo para quem quer cura imediata é esse conteúdo. Vá tomar seu pai e sua mãe. Isso a Bíblia já dizia, gente. Honrar pai e mãe, a Bíblia já dizia. Precisava vir um outro gringo da Alemanha para dizer não. Né? Tomar o pai e a mãe. O que mais? Diga assim a tudo como foi, a tudo como é. Digo bosta nenhuma. Isso aí serve para quem mora aqui, no luxo, no conforto e na segurança. É para quem vive a América Latina nas realidades que nós vivemos, pelo amor de Deus. Sim, a tudo como foi. Aí diga isso pro cara que morreu soterrado lá na pilha de lixo no Rio de Janeiro. Oi? Oi? Por isso que as teorias elas precisam ser adaptadas. Eu não posso copiar e colar. Entendeu? Eu não posso pegar o que o Eric Berne fez aqui na época da guerra, ele como europeu no momento de guerra, e achar que isso vai ser 100% útil numa sociedade pós-moderna, com outras questões e realidades, né? Coloca o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. Se meu pai foi meu estuprador, tiver 5 filhos do meu pai, como a gente vê relatos direto na internet, aí fecha seus olhos, bota o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. Oi? Eu vou ficar no escuro, de olho fechado, imaginando meu pai, que era meu estuprador? E eu vou me sentir segura com isso? Então, assim, são recortes, né? Eu não sou contra, sou crítica. Aqui a gente precisa ter filtro quando a gente importa qualquer conceito, tá certo? Quando a gente importa qualquer conceito, ele precisa ser adaptado. Dentro da psicologia, quando a gente vai aplicar teste, graças a Deus eu não faço teste, todos os testes eles precisam ser adaptados à cultura. A maioria são americanos, né? Eu não posso pegar um teste, traduzir e aplicar no brasileiro, entende? E vice-versa. Por exemplo, quando eu fazia faculdade em Portugal, para eu aplicar um teste português num brasileiro, ele tinha que ter no mínimo 7 anos vivendo em Portugal. Senão ele não tem adaptação cultural para responder esse teste. Eu preciso de um teste brasileiro para que ele possa responder. Então, quando a gente pega qualquer teoria e importa ela no Ctrl+C, Ctrl+V, não vai funcionar. Não vai funcionar porque nunca funcionou. Nunca funcionou. Não é só para um autor, é para qualquer um. Para qualquer um, tá? Vai ter menos dificuldade de adaptação, vão haver menos dificuldade de adaptação, se a cultura já for mais próxima. Quando eu falo de uma cultura germânica para uma cultura latina, eu estou dando um salto bem, bem largo. Quando eu falo de uma cultura latina para outra cultura latina, países de origem latina, né, de idioma latino, se eu pegar a Espanha, se eu pegar Portugal, se eu pego o México, eu pego toda a América Latina que fala espanhol, vai ser mais próxima as questões. As questões vão ser mais próximas, né? As dores, as lealdades, os acordos sociais comuns, as histórias de dor vão ser mais próximas. Então, a adaptação será mais fácil, será mais próxima. Tá? Se você for ler qualquer livro do Andolfo e do Minuti, que são da Escola da Psicologia de Roma, que é a base nossa, né, da psicologia, da terapia sistêmica familiar, que é lá de Palo Alto, etc., essa galera, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, essa é a história do meu vizinho. O cara escreveu o livro lá em Roma, não sei quantos anos atrás, você vai dizer, meu Deus, isso aqui eu conheço. Nossa, é assim mesmo. Porque nós no Brasil temos a comunidade italiana gigante, né? Então não vai ser tão diferente, tão difícil. Mas de uma teoria germânica para uma teoria latina, vai ser bem difícil. Quem fez estruturais comigo? Por exemplo, quando eu fiz estruturais aqui, eu fiz Germany, né? Fiz muito curso aqui pela Germany, pela facilidade que eu tinha de estar por aqui. Cara, eu chegava no Brasil e não conseguia explicar aquilo. As pessoas não conseguiam entender e a gente ficava nisso. Enquanto que para eles aqui é assim. Por quê? Porque na cultura não encaixava o pensamento das constelações estruturais, principalmente na questão de empresa, de foco em solução, não encaixava. Eu passei anos e eu tive que desenvolver uma adaptação entre o que eles ensinam aqui, a adaptação e o que dá para ensinar no Brasil, para que isso realmente funcionasse. Porque não encaixava na cultura. As pessoas ficavam assim, mas e? Parecia que eu estava falando outro idioma. E não era, mas o modo de pensar, o modo de organizar a situação nosso é diferente do deles, tá certo? Aqui não tem gambiarra, aqui não tem ajuste, aqui não tem afeto, por exemplo, aqui não tem diálogo, né? Aqui é preto no branco.
Então, os povos latinos são mais afetuosos, se relacionam mais, dialogam mais, flexibilizam mais, né? Se renunciam muito pelo outro. É totalmente diferente, totalmente diferente. Entende? Por exemplo, a minha sobrinha teve uma filha. Ela mora a 500 metros da minha casa. Eu não posso ir lá. Tem que marcar um dia para ir lá, depois que eles enviarem a carta oficial. Porque quando nasce um bebê, eles mandam carta para a família inteira, avisando que o bebê vai nascer, né? E que nasceu e que no dia tal vai ter a apresentação do bebê para a família, né? A gente se junta a família toda num buffet e eles vão apresentar o bebê para a família. Geralmente essa apresentação acontece lá por 5, 6 meses da criança. Então eu passo todos os dias na porta da casa da minha sobrinha e não posso ir lá. Eu tenho que marcar horário com ela, horário de entrada e de saída, para ver o bebê, e não é educado ir antes que o bebê tenha sido apresentado para a família, né? Então, totalmente igual a nós, né? Totalmente igual a nós. Minha casa, quando a minha filha nasceu, meu Deus, viveu com a porta aberta de tanta gente entrando e saindo. Outra questão, você não pode tocar nos bebês, você não pega o bebê de alguém e coloca no colo aqui, né? Imagina, a minha filha não sabia nem em que apartamento ela estava quando nasceu. As vizinhas, uma levava, outra levava para poder eu descansar, né? Que eu tava no famoso resguardo. Relações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, por isso que a gente precisa fazer adaptação cultural, tá? Porque as culturas são muito diferentes. Manda aí um assuntinho que eu vou embora. 10 minutos, falta 5 minutos pra eu ir gravar minha Virginia Satir em paz. Que haja, mulher. Virginia Satir dá um trabalho. Ô, mulher enrolada, ó. Dá um trabalho. E o Buber, então, nem se fala. O Elke diz assim, pega esses livros do Buber e casa com eles, que só tu que gosta de ler isso. Eu gosto mesmo. Gosto mesmo, porque na verdade toda a base do que o Hellinger vai utilizar para trabalhar nasce no Buber. Nasce lá atrás no Buber. Só que a literatura do Buber, que é uma literatura filosofia de não sei quanto tempo atrás, acho que de 1800 e tanto, é uma filosofia chata de ler. É pra quem gosta de filosofia. Enquanto que os livros do Hellinger é mamão com açúcar, né? Qualquer um lê, é mais fácil. Mais mastigadinho, entendeu? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Mas a grande base dessa galera todinha, Freud também passa por aí, mas daqui, ó. O Buber é de 1878. Então, a primeira edição desse livro dele aqui, de 1982. Eu não tinha nem nascido. Né? Mas quem começa com essa história toda é o Buber. Esse livrinho aqui, ó, comprem, tá em português. Diálogo do Dialógico é um clássico, né? Começa logo ele dizendo o silêncio que é comunicação, as opiniões e o fato concreto. Pronto, já matou aqui. Né? Coloque-os em torno da religião. Já matou aqui. Observar. Aí volta, se vocês entenderem como vem lá do Buber. Observar, contemplar, tomar conhecimento íntimo. Hã? Entendeu? Vem tudo lá dele. Gosto muito, mas dá trabalho ler o Buber. Você tem que ter estômago para ler Buber. Ou tem que gostar, eu gosto de filosofia. A próxima faculdade que eu vou fazer será de filosofia. Gosto bastante. Queria ter mais tempo para ler, mas gosto. Então, essa galera do sistêmico, que fica aí, eu vejo você faz parte, tudo isso começa lá atrás no Buber. Fala muito bem nesse daqui, no Crônicas do Rabi, dele também fala muito isso, e no Eu e Tu. Vai falar todos esses conceitos, mas enche o saco. Por isso que eu tô gravando pro Ablendo. As minhas não, tu vai ler e vai explicar pra gente que é melhor. Mas eu gosto. É engraçado isso, na hora de nascer, junta o quê, mulher? Diga o resto da frase. Leiliane, tu tem sotaque nordestino? Graças a Deus. Eu nasci nessa vida, nasci na primeira classe. Eu sou nascida no Ceará, mas morei em vários estados. Então, tenho uma mistureba. Morei na Paraíba, 5 anos. Aí fiquei com o dia tia, o vice e a molesta, né? E do Ceará tem uma cantoria. Eu sei que eu falo cantando, tá? Não precisa ninguém me contar, não. Tenho plena certeza disso. E de São Paulo fiquei com algumas coisas. Meus amigos do Ceará dizem que eu falo paulista. Meus amigos de São Paulo, quando eu falo pastel, já morreu.
né? Eu morei quase 5 anos também em São Paulo. Vocês não vão mandar assuntinho, eu vou embora. Tem nenhuma perguntinha, ninguém foi para um almoço de família hoje sentar e ver as tretas. Sem graça. Sem graça. Todo domingo eu ia pra casa de vó me sentar só pra ver as tretas. E pra botar sal nelas, né? Pra eu ter que fazer, pra eu ter assunto. As minhas primas se juntavam só pra ver eu brigar com vó. Eita, chegou a Leilinha, vai começar as brigas. Eu passava o dia implicando com minha avó. Eu dizia, vó, a comida tá fria. Ela ficava doida. Se levante, você não é aleijada. Vai esquentar. Trabalho pra você não. Hora de comer é meio-dia, né? 2 horas da tarde. Vó era mansa. Bem mansinha. Meu marido me chama de vó Maria. Ele, vai, vó Maria, tão mansa. Eu digo, é. Nisso o Hellinger dizia que a mulher, que a filha é a avó paterna. Concordo com ele. Eu sou 100% minha avó paterna. Um jumento batizado, indo e voltando. Bem mansinha. Bem mansinha. Bora, vou-me embora. Vocês não mandar assuntinho pra mim, eu vou embora. Vou ler meu Buber. Eu tenho que gravar. Tenho que me lembrar de que faz tempo que eu li esse livro. E vocês não mandam assuntinho pra mim, eu vou embora. Viu? Vou-me embora. Me embora. Constelação e religião. Vamos para a treta, então. Não, isso não é treta, isso é crime. Isso é crime. Simples assim. Isso não é treta, isso é crime. O Estado é laico. Todas as terapias precisam acolher e respeitar todas as religiões. Acabou-se. Não existe. Uma terapia que se associa à religião, ela não será reconhecida. Para começar. Tá? E se você tiver uma prática, porque tem muita gente que pratica psicologia cristã, psicologia espírita, você precisa deixar isso claro na entrada. Na entrada, que o que você faz é uma prática associada a uma religião. Por quê? Porque eu não posso comprar de você uma terapia e no final você me dá uma oração. E se eu for ateu? Você não me disse isso. Ok? Não me disse isso antes. Então o nome disso é crime, tá certo? A não ser que na venda já esteja isso declarado. Por exemplo, existem centros espíritas que praticam constelação dentro do centro espírita. Pronto, mas quem já vai para um centro espírita sabe que lá existe uma prática religiosa, existe uma doutrina, existem regras e tá tudo bem. Beleza? Porque já está claro desde a entrada, tá? Mas, entretanto, todavia, se não estiver claro na entrada do seu produto que a sua intervenção terapêutica, que não tem nada a ver com a base, que é o seu modelo de intervenção terapêutica, é associado a uma religião, seja ela qual for, o que você está cometendo é um crime, tá? Você pode fazer isso, mas nenhuma escola terapêutica, nenhuma vertente terapêutica, vamos dizer assim, ou nenhuma abordagem terapêutica pode ou deve estar associada a uma religião, uma vez que o Estado é laico. Imagina que eu vou fazer uma cesariana com um cirurgião que diz que não, só tem que fazer parto normal, que não pode, que a religião dele não permite. Ele não está apto para essa profissão, porque ele não pode colocar a religião dele acima da prática do trabalho, tá certo? Isso serve para tudo, isso é para tudo. A não ser que ele diga, não, eu trabalho no hospital cristão, neste hospital não se realizam cesarianas e logo ninguém que vai fazer cesariana vai para lá. Todo mundo vai para lá já sabe que lá não existe essa prática lá. Mas isso precisa acontecer antes, tá certo? Não pode ser lá na surpresa, tá? Mas deixa, essa é a concorrência de vocês, como diz a Cláudia, né? Acho lindo. Uma amiga minha me ligou e disse que fez uma constelação e recebeu a oração do perdão quando terminou a constelação. Ela, Leliane, o que é que tu acha disso? Eu digo, eu acho que quem pagou foi você, é problema seu, não é meu? Você me ligou antes? Não. Então vá lá. Vá lá. Não posso porque eu no meu lugar... O que acontece? Eu no meu lugar de terapeuta e você no seu lugar de entrega, você está entregando uma dor muito forte para mim, uma questão... E nesse momento eu ocupo um lugar de autoridade. Você confia em mim, você confiou a sua dor. Tudo que eu disser tem um peso dobrado. Então, se você vem e faz um processo terapêutico comigo e eu associo que se você fizer uma oração por 7 dias isso vai melhorar a sua vida, eu estou prometendo algo intangível. Entende? Eu estou prometendo algo intangível.
Porque eu estou prometendo desde um lugar profissional, não de um lugar de colega. Eu faço oração todo domingo aqui com as meninas, a gente tem um grupo de oração e tal. Mas isso não pode estar direto. O meu trabalho terapêutico não pode depender de que você faça uma oração. Primeiro que eu estou, né, saindo do setting terapêutico, estou enfiando práticas religiosas e estou fazendo uma promessa intangível. Certo? Então, o nome disso aí é treta. Tá? Vou embora. Cheiro.